Oi pessoal, tudo bem? Africanos no Brasil é o nosso conteúdo de hoje. É um conteúdo do 8º ano, mas que é muito importante para entender a história do nosso país, a história do Brasil. Vamos lá? Beleza, então. Africanos no Brasil é o nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar um pouco sobre dominação e resistência. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, falar para vocês antes de começar, é que eu sempre utilizo vários livros didáticos como base para trazer os conteúdos aqui para vocês. Hoje, especificamente, eu estou usando um livro apenas, que é um livro da FTD, o título é História, Sociedade e Cidadania. A gente vai colocar ele aqui do ladinho para vocês verem, que é um livro que traz a história sobre africanos no Brasil de uma forma bem mastigadinha, bem fácil de compreender, beleza? Vamos começar falando de dominação, então. Antes de tudo, eu já vou reproduzir uma pergunta que eu já ouvi várias e várias vezes em sala de aula. Às vezes ela vem carregada de uma bagagem bem preconceituosa, que é: professora, mas já existia escravidão antes dos portugueses chegarem no litoral da África? Lá na África já não existia escravidão? Gente, para alguns historiadores, sim, existia escravidão na África antes da chegada dos europeus. Só que o que vocês precisam entender, o que todo mundo precisa entender, é que a escravidão lá, ela acontecia de uma forma diferente. Não era uma escravidão mercantil, que é o que a gente vai trabalhar agora. A escravidão que existia lá, ela acontecia de outra forma. Lá no 6º ano, a gente aprende que alguns povos que são dominados viram prisioneiros de outros povos, certo? Mas manter esses prisioneiros acaba saindo caro, afinal você tem que alimentá-los para eles não morrer, tem que dar vestimenta, então vale mais a pena escravizá-los. Era o que acontecia também no continente africano. Os escravos que existiam lá, eles existiam decorrente das guerras. Os povos eram dominados, eles eram aprisionados e muitas vezes eram escravizados. E às vezes também existiam outras formas de escravidão. Por exemplo, penhora humana. Eu tô devendo muito, então eu vou dar a minha força de trabalho para pagar a minha dívida. E aí eu era escravo por um determinado período de tempo até pagar minha dívida. Ou a fome, né? Tinha muita gente passando fome, então aceitava ser escravizado para que não passasse mais fome. Não era uma escravidão mercantil, não existia um comércio de escravos. Então sim, existia escravidão na África, como existia em outros continentes, decorrente de guerras e outros conflitos e até outros problemas, como a fome, né, dívidas, entre essas coisas, ok? Beleza, pessoal? Então, entendido essa parte, essa diferença entre a escravidão que existia na África antes da chegada dos europeus, para que a gente vai falar agora, vamos falar de algumas coisas como guerra, tráfico atlântico e a escravidão no Brasil. Quando os europeus chegaram na África, lá no século XV, a escravidão ela aumentou muito. E aí, um novo tipo de guerra passou a fazer parte do dia a dia dos africanos. A intenção era conseguir pessoas para serem vendidas para os traficantes. Essa talvez seja a pior consequência da chegada dos europeus no litoral no continente africano. Já no século XVI, aqui no Brasil, a produção de açúcar, nos engenhos de açúcar, disparava no Nordeste brasileiro. Isso fez com que alguns mercadores, em conjunto com alguns reis africanos, montassem um negócio altamente lucrativo, o tráfico de escravos, que era o comércio de pessoas, trazer pessoas lá da África para serem vendidas aqui na América. Pessoal, o comércio de pessoas da África para onde hoje é o Brasil durou cerca de 350 anos. 3 séculos e meio de comércio de escravos é muito tempo. Essas pessoas eram trocadas por tecidos, por armas, por pólvora lá na África e aí eram revendidas aqui no Brasil. Muitos mercadores acumularam fortunas com o comércio de pessoas, com o tráfico de gente da África para cá, para o Brasil. Tá, professora, mas quantos africanos foram trazidos para cá e de onde eles eram? Gente, cerca de 12 milhões de africanos foram trazidos para cá, para a América, para serem escravizados, tá? 12 milhões.
O estado de Santa Catarina tem cerca de 7 milhões de pessoas, de população. Então foram trazidos para cá cerca de 2 Santas Catarinas em gente. Pensa, é muita gente. E destes 12 milhões, cerca de 5 milhões desembarcaram aqui nos portos do Brasil. Então, boa parte do que a América é hoje foi construída com o trabalho desses africanos e dos seus descendentes. Eles vinham de diferentes lugares da África, mas a maioria deles vieram de uma região localizada ao sul do Equador. No Brasil, eles não usavam o nome de batismo, eles perdiam os seus nomes e eles usavam os nomes da região ou do porto que eles tinham embarcado. Por exemplo, se aquela pessoa tinha sido embarcada no porto de Benguela, ela aqui no Brasil ia ser chamada de Benguela. Se essa pessoa tinha vindo da região de Costa das Minas, aqui no Brasil eles iam ser chamados apenas de Minas, ok? Então, se eles vinham de Luanda, eles iam ser chamados aqui no Brasil de Luanda, assim por diante. Pessoal, os africanos eles perdiam o seu próprio nome. Quando eles vinham aqui para a América, para o Brasil, eles eram batizados com um novo nome, um nome em português. Eles eram separados das suas famílias e a intenção disso tudo é que o passado deles lá na África fosse apagado, né? Que eles não lembrassem mais quem eles eram, né? Uma ideia de apagar os traços culturais que eles tinham lá para começar uma nova vida aqui. Eles eram separados dos familiares, perdiam esses laços familiares e eles também eram misturados com outros povos. Como assim? Quando eu falo aqui de povos africanos, eu estou generalizando, porque lá na África tinham muitas etnias. Então, assim, eles misturavam quem vinha de Luanda, de Cabinda, de Moçambique, para evitar revolta, porque esses povos eles não se conversavam, às vezes eles tinham outros idiomas, outras culturas. Então, no transporte lá da África para o nosso continente, isso garantia que não houvesse resistência, ok? O que eu quero perguntar para vocês aqui rapidamente é o que vocês sentiriam se do dia para a noite vocês perdessem os seus próprios nomes, fossem separados das famílias de vocês, dos amigos, das coisas que vocês fazem, fossem colocados à força em um navio sem conforto, sem água, sem comida, para ser escravizado, aliás, sem o destino certo, né? Num continente que vocês não conhecem, tá? Então pensem nisso, assim, eram pessoas, era tráfico de pessoas, não eram objetos. Reflitam sobre isso. Vamos falar um pouco sobre essa travessia, então, o que era esse navio negreiro. No litoral africano, homens, mulheres e crianças, eles eram obrigados a embarcar nesses navios, chamados de navios negreiros. A viagem para cá, para o Brasil, durava cerca de um mês ou um pouco mais, 45 dias, dependia do ponto de partida e do ponto de chegada. As condições dessas viagens, elas eram péssimas. Não tinha comida suficiente, eles não traziam água, que era para não ocupar espaço no navio. A ideia era trazer pessoas. Muitas dessas pessoas então não tinham o que beber, acabavam bebendo água do mar e adoeciam. Algumas pessoas se jogavam dos navios e muitas chegavam aqui sem vida. Os africanos, os que conseguiam chegar aqui, porque os navios eles eram super lotados, deveria caber 100 pessoas lá e eles traziam 300, então os que chegavam aqui com vida chegavam super cansados e confusos, não sabiam onde estavam. E aí nos mercados do Rio, Salvador, Recife e São Luís, esses africanos eles eram examinados, avaliados e comprados. Um homem costumava valer 2 vezes mais que uma mulher e 3 vezes mais do que uma criança. Como propriedade de outra pessoa, então, esses escravizados eles podiam ser vendidos, alugados e leiloados de acordo com o interesse de seu dono para pagar as suas dívidas e etc. Beleza, a gente já entendeu que os africanos vieram para cá de uma forma bem ruim e que eles não vieram para cá por vontade própria. Eles vieram para cá para trabalhar. Eles trabalhavam de forma exaustiva, de 12 a 15 horas por dia, incluindo domingos e feriados,
que normalmente daí eles trabalhavam arrumando cercas, arrumando estradas e fazendo outros serviços que eram de interesse dos seus donos, ok? Existia ali uma pequena divisão sexual do trabalho. O homem, ele era agricultor, ferreiro, carpinteiro, carregador, pescador, ele fazia uma porção de outras coisas. Já a mulher, ela cortava e moía cana, ela cultivava terra, lavava, passava, cuidava dos doentes, fazia os partos, além de uma porção de outros serviços, às vezes na casa grande, como os serviços domésticos, assim por diante. Entre os trabalhadores afrodescendentes também haviam os trabalhadores libertos, que era o nome dado àqueles que tinham conseguido a sua carta de alforria. E, gente, uma coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, é que os africanos trazidos para cá, eles não trouxeram somente a sua força de trabalho, eles trouxeram também as suas culturas. E os elementos dessas culturas marcaram profundamente o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir, ok? Tá, professora, eles eram escravos, então eles não recebiam um salário, eles eram escravizados e eles recebiam só o que comer. O que eles comiam? Gente, a alimentação também era bem ruim. Feijão, farinha de mandioca ou de milho e às vezes rapadura e charque. Era o que eles recebiam. De forma alguma, essa alimentação era suficiente para aquelas rotinas exaustivas de trabalho. Isso favorecia com que os escravos ficassem doentes de forma mais fácil e também favorecia o envelhecimento precoce dessa população escravizada. Tá, pessoal, tudo que eu falei até agora é bem ruim. Essa bagagem histórica que a gente carrega da escravidão é bem ruim, né? Tudo que a gente viu até agora não foi nada bom para as pessoas que foram trazidas da África para cá escravizadas. Mas acho que a pior parte é a violência. Os escravos, as pessoas que eram escravizadas, elas eram vigiadas de perto por seus feitores. E esses feitores tinham liberdade para castigar essas pessoas quando bem entendiam por qualquer pequena falta. Os castigos, gente, as formas de tortura eram muitas. Algumas delas eram a palmatória, a gargalheira, a máscara de Flandres, tronco, chicotada. As mulheres elas eram objetificadas, agredidas, estupradas. Eram muitos castigos ruins que faziam parte da rotina de quem era escravizado. Tá, gente, agora eu vou falar sobre resistência. Uma coisa que vocês precisam saber é que onde houve escravidão, houve resistência. Gente, a disciplina rigorosa, o excesso de trabalho, a falta de palavra dos senhores de escravos, a violência diária, tudo isso contribuiu para que houvesse resistência entre os escravizados. Eles resistiam praticando suas religiões de origem africana, lutando, dançando capoeira e fazendo festejos que de alguma forma mantivessem vivas suas culturas africanas. Isso parece pouco, gente, mas era proibido, eles não podiam fazer. Então, quando eles faziam, isso era sim uma forma de resistência. Essas pessoas, elas também resistiram desobedecendo, quebrando ferramentas, agredindo os feitores e os senhores de engenho, incendiando plantações e exigindo, de alguma forma, melhores condições de vida e de trabalho. Muitos surgiam sozinhos ou com os seus companheiros e formavam quilombos. Uma das principais formas de luta contra a escravidão, uma das principais formas de resistência foi a formação de quilombos por toda a América escravista. Quilombos, pessoal, para quem não sabe, era um lugar escondido na mata que abrigava essas pessoas fugidas da escravidão. O maior e mais duradouro dos quilombos brasileiros, o mais conhecido de todos, foi o Quilombo dos Palmares, que teve início em 1597. Esse quilombo chegou a ter milhares e milhares de habitantes. Eles viviam em liberdade a seu modo e eles formavam povoações chamadas de mocambos. Mocambos significa esconderijo. Eles plantavam milho, mandioca, batata doce,
confeccionavam objetos, caçavam e pescavam, e toda essa produção era dividida ali entre a população dos Mocambos. Palmares, o quilombo dos Palmares, sempre tirou o sono desses senhores de engenhos. Afinal, o quilombo ele era uma afronta à ordem escravista. Algumas expedições foram enviadas contra os quilombolas por esses poderosos, mas nenhuma delas foi bem sucedida. Elas sempre foram derrotadas pelos quilombolas, ok? É em meio a esses conflitos que surge um cara muito importante, um guerreiro, um líder muito admirado, Zumbi dos Palmares. Ao longo do tempo, houve inúmeros ataques fracassados, mas o que a gente precisa entender é que esses ataques mal sucedidos acabaram enfraquecendo um pouco a população do quilombo e favorecendo com que quem estava atacando ali conhecesse melhor o caminho, né? Se armasse. E em 1694, o quilombo dos Palmares foi completamente incendiado. Os Mocambos foram completamente destruídos. Zumbi dos Palmares conseguiu escapar, mesmo ferido, mas em 20 de novembro de 1695 ele foi morto. Por isso hoje no Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra acontece no dia 20 de novembro, o dia do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, que é um dia para a gente refletir sobre o racismo no Brasil, sobre a igualdade racial. Aliás, o racismo no Brasil ele é um problema que precisa ser enfrentado por todos os brasileiros, independente da sua cor ou origem. O Brasil ele é um país racista sim, e já passou da hora de deixar de ser. Um passo importante, galera, é estudar a nossa história, é estudar a história do Brasil. Ela é construída por negros, ela é construída por pessoas. Outra coisa importante também é entender que nós não somos todos iguais, que esse discurso não cola mais. Nós somos diferentes e a gente precisa começar a respeitar essas diferenças, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Eu vou repetir aqui o que eu falei antes, é um resumo. Tem muito detalhe, muita coisa para ser tratada sobre esse assunto. Então, assim, é um resumo, um pouquinho, para a gente entender mais ou menos como que foi esse processo ali, essa partezinha da história. Mas eu acho que tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa para ser debatida. De qualquer forma, eu espero ter ajudado vocês. É um assunto muito sério que merece atenção. A gente já está em 2019, a gente precisa entender como essas coisas de fato aconteceram, ok? Indiquem esse vídeo para os colegas, compartilhem, se inscrevam no canal caso vocês não tenham se inscrito. Deixem um gostei, comentem, deem sugestão de conteúdos, deixem suas críticas. Até o próximo vídeo. Obrigada! Beleza, então. Africanos...